Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes. Venho compartilhar convosco nesse presente dia valioso, 4 de outubro de 2024, sexta-feira, precisamente às 9h12. Através desse canal Brinde as Águas, mais uma narrativa da gloriosa e santa palavra do Senhor Deus, visando o vosso livro espiritual. Meus prezados ouvintes, a leitura bíblica neste dia será feita no Evangelho de João, capítulo 4, em seu texto de forma temática, a saber, os versículos 1 ao 18, que versam sobre o Senhor Jesus e a mulher samaritana. A partir então dos versículos 19 ao 30, que versa sobre a verdadeira adoração. E dos versos 39 ao 42, que, finalizando, que versam sobre muitos samaritanos creem em Jesus. Passo a leitura então, João capítulo 4, primeira parte, Senhor Jesus e a samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me
porque a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? O porquê falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Louvado seja Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluias. Amém, glórias a Deus. Meus prezados e valiosos ouvintes, que leitura bíblica gloriosa, maravilhosa essa passagem, né? João capítulo 4. E eu deixo para vocês, se vocês quiserem meditar nessa passagem, todo o texto e contexto dela, e para que vocês possam se alimentar dessa palavra do Senhor Deus, o pão da vida, é o pão para nossas almas, o pão diário. E que o Espírito Santo possa falar no coração de vocês e operar a fé para crer nessa palavra, que ela vai alimentar vocês neste dia. Eu estou maravilhada que esse encontro nessa cidade de Samaria, Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, e a mulher samaritana, que encontro, não é? O Senhor Jesus tinha um propósito ali nessa cidade. Como ser humano que ele veio em carne, ele sentiu cansaço, né? Ele estava cansado e ficou ali, né? Como ele estava, versículo 6 nos fala, ele estava ali à fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Ele estava cansado, os discípulos foram comprar alimento e ele sentou ali junto àquela fonte, né? A fonte de Jacó. Era um poço ali que retiravam água. E quem foi ali para retirar água? Uma mulher samaritana, agraciada ela, porque o Senhor Deus, dentro do propósito de salvação de uma vida, colocou ali esse encontro maravilhoso dentro do propósito do Senhor Deus. Ela se encontrou com Jesus e Jesus foi ao encontro dela ali, sentado. Ele foi ao encontro dela. Sabia que ela ia buscar água naquela hora. O propósito era a salvação daquela mulher.
e os demais samaritanos. E no 7 fala, veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E ela, disse no versículo 9, disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim? Que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Esses contrapontos, a comunicação, essas divisões que impedem esse isolamento social, Uns não conversam com outros, países não se comunicam, estados não se comunicam, por causa das crenças e culturas, e já crescem nessa cultura, nessa ideologia, e seguem por anos. E acaba dando uma cegueira espiritual e a discriminação, que causa muitas vezes uma xenofobia grande. Não deveria, mas é o que se passa hoje, essa cultura. Impera no mundo todo isso. E no 10, Jesus, misericordioso, compassivo, ele veio e respondeu, e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E a mulher disse, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E ela continua nas justificações dela. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? E Jesus responde a ela de forma misericordiosa, didática, revelando-se a ela. E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele estava se revelando que ele era a fonte dessa água viva para ela. Que quem beber dessa água nunca mais tem sede. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, o Senhor Jesus confirma e testifica que ele é a fonte da água viva, quando ele diz, em João capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glórias a Deus. E ali ele se revelando, ele já estava indo de encontro ao coração dela para que ela cresce nele e recebesse dessa água, que ela nunca mais iria ter sede espiritual, que ela não teria mais sede. E a mulher disse, no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Ela ainda estava achando que essa água iria satisfazer a sede física dela. Você toma um copo de água, vai ali no poço, retira, logo mais você está com sede. E ela queria, que ele mostrasse para ela não ter mais que ir ali tirar. Era esforço, esforço físico, tirar água do poço, colocar ali o balde, tirar. E era muito esforço. Ela, como mulher também, quantas vezes ela iria naquele lugar, ela ainda estava assim, como que achando que essa água que Jesus iria dar para ela era uma água para saciar a sede física dela. Todavia, Jesus disse em 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus. Disseste bem, não tenho marido. E o Senhor já revelou a situação social dela, a condição social dela, a condição marital.
né? O estado dela como mulher na sociedade, perante os homens, perante a lei, o ser casada, a situação conjugal dela. E Jesus disse no versículo 18, porque tivesse 5 maridos e que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. E quando nós estamos perante o Senhor Jesus, é aquela, o ser Senhor Jesus, e ali ele estava pessoalmente com ele, mas a santidade dele, a vida que ele tinha, a probidade pessoal do Senhor Jesus, o ser Senhor Jesus, ainda que ela não tivesse visto a situação espiritual ali, a revelação ali, mas diante dele, ela não ocultou a vida dela, o objetivo dela, a vida íntima, pessoal dela, em relação aos casos que ela teve conjugais. Ela falou a verdade. E ela já foi ali desarmando um pouco mais e dizendo, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ela já estava indo por um sentido espiritual. 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela foi se justificando. Talvez ela tinha medo que o Senhor Jesus revelasse algo mais sobre a vida dela. Ela foi se justificando que ela tinha um cunho religioso, que ela seguia a liturgia toda religiosa, que os pais adoravam ali, os antigos adoravam naquele monte em Samaria, e que ouvia falar que os judeus tinham por adorar em Jerusalém. Ela tinha esse conhecimento. 21, versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. No 23, mas a hora vem e agora é em que verdadeiramente adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Jesus estava falando, Pai, revelando que quando o Senhor Jesus, o Espírito Santo está na vida de alguém, em qualquer lugar, essa pessoa vai adorar o Senhor Deus. Porque Deus é Espírito. Como o Senhor fala que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem, desta maneira, em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe, eis que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E ela ainda não estava assim, vendo espiritualmente, discernindo que ele estava ali, anunciando tudo para ela. Ela estava chegando à fonte, mas ainda não conseguia tomar dessa água. Estava junto à fonte da água viva, mas não estava bebendo ainda dessa água. Mas o Senhor Deus já tinha visto ali no coração dela que ela era uma adoradora, queria adorar Ele em espírito e em verdade. Era uma mulher autêntica e queria ser adoradora dele e que levaria a palavra dele. Então veio a maravilha, a revelação gloriosa. Versículo 26. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. O eu sou se revelou para ela. O Senhor Jesus, Salvador da humanidade. O eu sou, o Verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens. E foi nessa cidade de Samaria, ficou lá
junto ao poço e se encontrou com essa mulher, ele disse para ela: eu sou, eu que falo contigo. Glórias a Deus. O eu sou o Senhor Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso conselheiro, ali, uma conversa assim instrutiva ali, amorosa, cheia de compaixão e misericórdia. Ele se revelou para ela e disse: eu sou, eu que falo contigo. Glórias a Deus. Jesus, Salvador da humanidade, em carne ali, falando com ela, com uma mulher samaritana. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Estava ali a fonte da água viva. Estava ali falando com ela. E nisto vieram os seus discípulos, né? E maravilhados de que estivesse falando com a mulher, no versículo 27. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? E, em seguida, 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. A mulher até esqueceu do que ela foi fazer ali, né? Buscar água, aquele afazer rotineiro de tirar água daquele poço. Ela esqueceu, porque a revelação foi tão gloriosa, maravilhosa, que ali já ela recebeu dessa água viva no coração dela do Espírito, e ela saltou e deixou tudo ali, né? E já foi compartilhar com os homens de Samaria, com os samaritanos. Que maravilha, ela recebeu as boas novas do Senhor Deus, as boas novas de salvação, as boas novas do Evangelho de Jesus. Ele se revelou, o eu sou se revelou para ela. Eu sou, eu que falo contigo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Às vezes a gente tem pessoas, quem que fala conosco no dia a dia? Não é? Queremos tanto uma companhia, alguém para falar sobre aquilo que nós estamos passando, que tem empatia por a nossa causa, pela nossa dor, que pega as nossas lutas, que leva as nossas cargas. Por isso que vamos buscar a palavra do Senhor no templo dele, na igreja do Senhor. Buscamos a palavra, buscamos ele em oração para que ele revele algo, para que, e quem tem essa comunhão com Jesus, quem tem essa intimidade com a palavra e com o Senhor, a gente fica ali em oração. Enquanto o Senhor Jesus não fala conosco, a gente não levanta da oração. Ou quando na igreja vamos buscar a palavra vem revelada, a gente fica: falou comigo. O Senhor, Deus despede-nos em paz pela sua palavra, né? E acrescenta: estou convosco, aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Ele fala pela palavra dele, a palavra viva, que fala que eu sou, eu que falo contigo. O Verbo se fez carne, a palavra está aqui. O Evangelho veio para nos trazer essa boa nova, a palavra viva do Senhor. O Senhor Jesus, o Verbo que habitou entre os homens, deu sua vida por nós, por amor de nós, ressuscitou e está à destra do Senhor Deus intercedendo por nós. Essa fonte de água viva que no nosso interior ela flui e ela jorra essa água para a vida eterna. Não temos mais sede espiritual. Quem tem Jesus tem tudo. E a mulher saltou numa alegria ali e deixou tudo. E já foi anunciar. Olha, ela recebeu essa fonte de água viva. Se ela estava com sede física, ela até esqueceu. E já foi lá anunciar para os dela. Para os da cidade dela. Não é? Saiu uma missionária ali já direto, uma evangelista. Não precisou pedir ordem e autorização para ninguém. A graça do Senhor Jesus entrou no coração dela. A graça, ela recebeu de graça essa água. Então ela já foi anunciar.
de graça receber, de graça dar, como a palavra do Senhor fala. Ela chegou lá e falou: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E esse foi o testemunho dela. Ela não teve vergonha nenhuma, né? Ela falou que ela amara a vida dela, que ela conheceu um homem que disse tudo quanto tenho feito, né? Às vezes uma pessoa recebe uma revelação do Senhor pela palavra e ela assim fica irada, censura, menospreza, fica assim indiferente, já não, nem mais quer procurar o Senhor, servir a Deus, porque foi revelada o que estava no coração dela, que Deus bem sabe, bem conhece o que há no coração do homem. Ele não escandaliza, ele tem aquele particular com a pessoa. E quando vem a revelação na palavra, pela palavra na casa do Senhor, quem tem o Espírito de Deus ouve quem tem ouvido ouve o que está sendo falado na igreja do Senhor Jesus. E quando vem a palavra é para nos salvar, para nos libertar. Deus é misericordioso, Ele não quer que ninguém pereça. Antes Ele quer que a pessoa creia e saia daquele mau caminho que ela está andando e venha para o Senhor Jesus, alcance graça, perdão dos pecados, não é? Que é o maior milagre que Deus opera, o arrependimento, para a pessoa se convencer de que ela estava no caminho errado. E não é assim um remorso, não. É o arrependimento mesmo. A palavra gera aquele arrependimento eficaz para alcançar perdão através da misericórdia do Senhor e libertação e salvação em tempo oportuno, que pode ser hoje na sua vida. Uma mulher do Senhor foi do encontro dela e foi falando sobre a vida dela. Que bom, né? Maravilha, que amor. O Senhor vai falando o que está na nossa vida, Ele quer consertar, não é? Vários relacionamentos, quantos maridos, quantos casos uma mulher pode ter nas sociedades. A mulher é discriminada por muitas coisas, então o status social dessa mulher não era bom, talvez não fosse bom ali perante os homens daquela cidade. Talvez ela não gozasse de respeito, né? A dignidade dela como mulher, pessoa humana, assim, já tem algumas pessoas quando a mulher vai por esse viés, por uma conduta assim, mas assim, Jesus revelou na alma dela a sede que ela tinha, que poderia ser uma carência afetiva, assim, que vem desde cedo, aí querendo assim esse amor, se aceita, aí procura alguns relacionamentos e vai se entregando a esses relacionamentos, na busca, às vezes assim, querendo esse amor, um amor que não é verdadeiro, sincero, né? E na companhia dessas pessoas que possam dar, todavia, não é assim. E ela, glórias a Deus, teve um encontro com o Senhor Jesus, a fonte da água viva, a fonte de amor, aquele que olha para o coração, para a alma, abraça, nos resgata daquilo que a gente estava buscando em outros lugares, em outras fontes, em outras águas, águas turvas, águas escuras, em lugares perniciosos, lugar de lodo, em lamas, onde tem homens violentos, homens pervertidos, que vão maltratar essa mulher, que vão desrespeitá-las, que podem tentar contra a integridade física delas e por vezes minam elas no coração quando praticam várias violências psicológicas. Homens que não têm amor, né, que não se afeiçoam a ninguém, que usam essas mulheres como um objeto só. Depois as despedem e elas ficam lá carentes, vazias, né, só como objeto de uso. E muitas não conseguem recuperar mais essa dignidade, não se sente mais amparada,
sentir excluídas perante a sociedade, dentro dos valores da cultura, né? Os bons costumes que a sociedade quer que as mulheres tenham. E é muito cobrado, por mais que se diga que hoje é tudo moderno, que tem que ser assim, a mulher é livre, ela é dona do corpo dela, pode fazer tudo. Mas tem um clamor, tem uns ditames da sociedade que falam muito, e muitos sabem disso. E não adianta se esconder debaixo de alguns mantos, de algumas ideologias, filosofias de que a mulher é livre, ela é liberta, ela é senhora de si, ideologias de empoderamento, porque o eu subjetivo dela ainda procura o afago de mãe, de pai e de um relacionamento duradouro, porque é a alma que quer ser amada, ela quer ser aceita, a alma que precisa de uma estrutura forte que a ampare, precisa estar debaixo de um abrigo seguro, que não a machuque, que não a despreze, que não trate ela como uma pessoa vil, como um vaso fraco, um vaso frágil que precisa de proteção, que quebra. O ser humano, isso todo ser humano é frágil. O ser humano, nossa estrutura é pó. E as mulheres estão em situação mais vulneráveis, né? Deveriam estar sob o abrigo do Senhor Deus, para que ninguém toque e faça algum mal a elas. E a mulher samaritana, teve esse privilégio, se encontrou com Jesus e, por certo, foi liberto dessa carência, desse anseio da alma dela, o que ela queria, não é? E ela foi e falou para os colegas dela: vim de ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E os homens saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Com quem? Com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Foi de imediato, né? Procurar saber quem era o Cristo. No 39 fala, do capítulo 4 de João: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Eles conheciam ela, né? E foi esse testemunho que ficou patenteado quando ela disse-me tudo quanto tenho feito. Olha que testemunho maravilhoso. A revelação da vida dela, da vida pessoal dela, do status social dela, ficou como testemunho. Disse-me tudo quanto tenho feito. E proferido pela boca dela, testemunho vivo, ela falou. E no versículo 40, indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Olha, assim, conheceram a Jesus, reconheceram que ele era o Cristo, Jesus, o Salvador do mundo, e quiseram: fica mais um pouquinho conosco, não vai embora não, Senhor Jesus. Quem recebe o Senhor Jesus não quer nunca que ele vá embora, não despede ele, fica, Senhor. Se ele fala isso, que eu estou convosco, não é? Nós tendo ele dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo, que não nos deixa só, como Jesus falou: não vos deixarei só, o Consolador virá, e ele veio. Não é? Temos a presença do Senhor Jesus através do seu Espírito Santo, ele intercedendo por nós e aqui conosco, a nossa companhia no dia a dia, o Príncipe da Paz conosco. Ele fala conosco quando nós estamos ali lavando a louça, lavando a roupa, quando nós estamos nos nossos afazeres, passando roupa, nos estudos ali: Senhor, me dá inteligência, sabedoria aqui para fazer uma prova, para prestar um concurso, para prestar o Enem, para procurar aquele emprego. Vai comigo, Senhor Jesus. E ele fala conosco.
naquele dia do nosso maior abatimento espiritual, abatimento físico e psicológico, quando alguém nos despreza, nos abandona, quando não quer responder o telefone, aquela mensagem que você fez, dentro da igreja, quando nos isolam, quando não querem nos cumprimentar, nos saudar com a paz. Quem tem a paz, sauda. Quem tem a paz de Deus, a paz do Senhor Deus, a paz do Senhor Jesus, sauda. Ele não faz acepção de pessoa alguma. Não se distancia. Quando eu sentar com uma pessoa na igreja, com um irmão na igreja, esse é o meu próximo. Saudável ele. Como dói, como fere você ser desprezado dentro da casa do Senhor pelos seus. Aí nós ficamos ali, o Senhor vê o nosso coração, essa humilhação Ele reverte em bênção e traz a palavra dele e fala: eis que eu estou convosco, não vos deixarei só. Temos Jesus. Quem não conhece Jesus, que não tem essa paz, não sauda, discrimina, não cumprimenta mesmo. Não conhece Jesus, não tomou dessa água, essa fonte de água que jorra para a vida eterna. Não tem. Precisa conhecer Jesus, precisa tomar dessa água, porque se tomar dessa água, ela vai saltar no coração e vai falar para todo mundo: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A pessoa se liberta quando conhece Jesus. Aí fala para todo mundo, fala para todos, cumprimenta a todos, sauda a todos com a paz de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Cumprimenta, abraça, ama, não se aparta, não repele o irmão, não repele o seu próximo, né? Abraça a sua esposa, ama a sua esposa, trata ela com benignidade, ama os seus filhos, trata bem. Procura saber como está aquela ovelha, como está o estado dela. O Senhor Jesus foi ali, sabia que essa mulher iria, e ali ele foi para curar as feridas do coração dela, para dar uma água que ela nunca mais fosse buscar água em alguma porta de algum homem. Buscar, ter sede essa sede de ser aceita, de ser amada, de ser protegida, amparada por algum ser humano. Ela recebeu a fonte que liberta, a fonte da água viva, o Senhor Jesus. E a maravilha dela foi a evangelização daqueles homens da cidade, alguns da cidade de Samaria, que, finalizando no versículo 41, e muitos creram nele, As boas novas do Evangelho do Senhor Jesus propagou aquele testemunho dela. Disse-me tudo quanto tenho feito. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha que glórias, que maravilha. Eles ficaram com Jesus ali, pediram para ficar. Jesus ficou mais ali 2 dias com eles. Durante esses 2 dias, que maravilha, a presença do Senhor Jesus ali, a graça. Tão poucos dias, né? Um dia a gente quer aproveitar tudo. Jesus chegou em casa, aproveitar. Ali 2 dias, eles na cidade, o que eles não aproveitaram do Senhor Jesus? O que eles não beberam dessa água, a fonte da água viva, né? Como eles foram saciados pela graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus em pessoa ali, o Verbo se fez carne, o eu sou ali com eles, no meio deles, operando a salvação das almas. Por testemunho eles falaram, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Glórias a Deus, o Verbo se fez carne, o Senhor Jesus, a fonte da água viva, veio e revelou para eles
começando pela mulher samaritana, e os samaritanos conseguiram alcançar essa graça, souberam que verdadeiramente Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador de toda a carne humana. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu despeço com aquela palavra que está em João capítulo 7, versículo 38. Esse milagre que operou na vida da mulher samaritana e dos samaritanos, onde diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eles creram e testificaram, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E hoje, se vocês ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. E a voz de Deus está vindo pela Boa Nova, o Evangelho do Senhor Jesus. Quando Ele diz: eu sou, eu que falo contigo. O Senhor fala em Atos dos Apóstolos, pelos apóstolos, disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quem crê e for batizado será salvo. Creia, creia. O eu sou, Senhor Jesus, é o que fala convosco neste dia. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Fique na paz do Senhor Deus.